Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Viva Voz começando agora, quentíssimo hoje. E a gente começa, então, falando da pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje, que mostra uma desaprovação, uma alta na desaprovação do governo federal do presidente Lula. E a gente conversa agora com o Igor Cardim, em Brasília, que traz um resumo dessa pesquisa. Boa noite, Igor. Oi, Débora, boa noite para você, para a Vera, para a Carol e para os ouvintes. Pela primeira vez desde que assumiu o terceiro mandato, o presidente Lula é considerado pior do que o seu antecessor Jair Bolsonaro. Os números constam na pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. É a segunda rodada do levantamento sobre a avaliação do governo em 2025 e os dados mostram uma escalada de 7 pontos percentuais na desaprovação do trabalho do presidente da República. A taxa daqueles que reprovam o petista subiu de 49% em janeiro para 56% agora em abril. Já a taxa de aprovação caiu de 47% em janeiro para 41% agora. Chama atenção no levantamento que 43% dos entrevistados avaliam o governo Lula como pior do que o de Bolsonaro, contra 39% que consideram melhor. A pesquisa mostra ainda forte deteriorização da base de apoio do petista. O Nordeste é a única região onde a aprovação de 52% supera numericamente a desaprovação de 46%. Mas desde a última pesquisa, a aprovação de Lula na região caiu 7 pontos e a desaprovação subiu 9 pontos percentuais. Pela margem de erro da pesquisa, já há um empate técnico entre aprovação e desaprovação no Nordeste. A pesquisa avaliou ainda que 51% da população acreditam que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil terá apenas um efeito pequeno. O levantamento foi feito entre os dias 27 e 31 de março e ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Débora. Obrigada, Igor, pelas suas informações. E hoje a gente tem o privilégio, de contar com o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest e é também colunista, comentarista da Globo News, e que vai comentar a pesquisa Genial Quest aqui com a gente, que trouxe tanta notícia, tanta informação. Boa noite para você, Felipe. Obrigada por nos atender. Boa noite, Vera. O privilégio é todo meu falar com você, com Carol, com Débora. Obrigado pelo convite. Felipe, eu queria começar transmitindo para quem de direito, ou seja, para você, uma pergunta que o Carlos Alberto Sardenberg me fez hoje mais cedo, quando eu estava analisando alguns dos números. Ele falou, um quadro assim tão generalizado de mau humor com o governo, de rejeição, de 56% achando que a economia piorou, 56% achando que está na direção errada. Isso mostra uma fadiga de material do governo como um todo e do Lula, ou é algo que se explica com dados objetivos do momento atual? Eu acho que é uma combinação de fatores que levaram o governo Lula a chegar nesse patamar tão negativo, né? Acho que o primeiro elemento importante para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo é que, ao contrário do que o governo especulou no começo do ano, essa mudança, esse aumento da reprovação não é um elemento apenas conjuntural, né? Muita gente deu muita atenção ao PIX, por exemplo, como se fosse ali o único elemento que explicava o aumento da rejeição ao governo em janeiro. E eu tenho dito, escrevi na Folha de São Paulo, tenho feito essas análises na Globo News e em outros veículos de comunicação, que me parece que há uma mudança estrutural do eleitorado brasileiro. O eleitorado está mais exigente, está menos afeito a políticas e programas como uma estratégia suficiente para dar conta, né, de entregar popularidade para governos no geral.
um público que está mais individualista, que está buscando uma visão de mundo com o crescimento dos evangélicos, né, mais focado na ideia da prosperidade, menos na fraternidade católica. Então tem uma mudança estrutural acontecendo e o governo, me parece, nesses últimos 2 anos, não conseguiu se conectar com esse novo Brasil, né? Além disso, a economia não conseguiu até aqui dar os resultados que as pessoas esperavam. É bom lembrar, o presidente Lula prometeu picanha, cerveja, e as pessoas estão tendo dificuldade de comer ovo, como a gente viu aí nos últimos meses. Então, eu acho que é uma combinação de fatores. As pessoas estão olhando para o resultado objetivo da economia e ficam insatisfeitas, estão olhando para esse descontentamento produzido pelo governo em diferentes momentos, e isso vai gerando ali uma insatisfação que acabou aí sim explodindo com o Pix. O Pix foi a gota d'água, né, dessa insatisfação generalizada. E aí, Vera, só para completar e concluir, qual é a consequência disso? A consequência disso mais importante é que a avaliação negativa da economia, que está puxando, junto com esses outros elementos, a aprovação do governo para baixo, começou a puxar a imagem do presidente Lula para baixo. É a primeira vez que a gente vê a maioria dos brasileiros dizendo que o Lula não é bem intencionado. E isso, para mim, é o mais crítico nesse momento, embora, claro, a política sempre tem a possibilidade de mudanças, de alterações, e acredito que é isso que o governo vai tentar fazer daqui para frente. Ô Felipe, boa noite. Como é que essa desaprovação aparece nas parcelas que ajudaram, né, que fizeram diferença na eleição do presidente Lula em 2022? Estou falando de mulheres, da população mais pobre, da população nordestina. Como é que a gente traduz esses números? Débora, boa noite. Eu acho que a pesquisa de hoje, a Genial Quest de hoje, ela traz recados muito claros, né? O eleitor que não votou no Lula continua insatisfeito com ele. Foco de toda essa polarização que a gente tem falado, foco dos interesses diversos, isso, digamos, é normal, né? O governo não conseguiu, nesses 2 anos, sair da sua bolha. Mas o dado crítico é que exatamente nos subgrupos que foram fundamentais para a vitória de Lula em 22, eu estou falando aqui do Nordeste, eu estou falando das mulheres, eu estou falando dos jovens, eu estou falando da população de renda baixa, esses 4 grupos têm mostrado um aumento de insatisfação com o governo nesses últimos 3 meses, e é um aumento muito significativo. Por quê? Porque no caso das mulheres é a primeira vez que você tem um contingente maior de mulheres insatisfeitas do que satisfeitas com o governo. No caso do Nordeste, a gente já tem uma estimativa de empate técnico entre aprovação e desaprovação. No caso da renda baixa, o resultado é também, né, quase ali de empate técnico. E entre os jovens, a rejeição cresceu demais. O que significa isso? O governo Lula não está conseguindo falar nem para fora, nem para dentro da base. Este não é um problema, portanto, de comunicação apenas, é um problema de política. Felipe, queria aproveitar esse gancho, você falou dos jovens, tem 3 indicadores aqui que me chamaram muita atenção, porque a gente vê no gráfico que abriu uma boca, assim, né? Aquela boca do jacaré. Jovens de 16 a 34 anos, 64% desaprovam, 33% aprovam. E aí, 2 indicadores que me chamam a atenção, que é das pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, e de quem tem ensino médio completo e superior e incompleto, que teve também essa boca aí que abriu, né? De 2 a 5 mínimos, 61% desaprovam, 36% aprovam, ensino médio 64% a 33%. Essa galera que ganha de 2 a 5 salários mínimos pode ser diretamente afetada pela isenção do imposto de renda, se for aprovada no Congresso. Você acredita que isso pode reverter essa tendência? Qual o potencial dessa medida? Ou, por enquanto, o governo só gerou uma expectativa, as pessoas estão sabendo disso? Qual é o impacto disso na população? Boa noite, Carol. Prazer falar com você. Boa noite. Eu acho que você está tocando no ponto que pode ser pivotal na trajetória dessa avaliação do governo, inclusive do futuro do governo Lula, né? Eu diria nesse momento que a grande cartada que o governo tem, a aposta do governo, é esse programa de reforma da renda, né? Vamos chamar assim, porque não é só a isenção do imposto de renda, tem também o outro lado, que é a sobretaxação de quem tem ali uma renda mais alta. Por que eu acho que essa é a grande cartada do governo nesse momento? Porque quando a gente faz uma análise minuciosa
e eu convido, né, as pessoas que gostam de pesquisa, gostam de dados, a abrir o relatório da Quest para justamente fazer esse acompanhamento dos números, a gente percebe, Carol, assim, vou fazer aqui uma tradução né, para simplificar a conversa, o governo tem potencial de mudar a opinião de 6% do eleitorado brasileiro com essa medida do imposto de renda. Isso não é pouca coisa para um governo que está vendo a sua popularidade perder fôlego e para um governo que acho que entende que esse país polarizado, dividido, vai ter eleições presidenciais cada vez mais competitivas. Então, esses 6% podem sim, na minha avaliação, Carol, serem fundamentais. Mas por que, então, eu estou dizendo isso diante de um número tão né, negativo nesse momento? É porque, como você muito bem disse, até aqui o governo só gerou expectativas, né? O projeto ainda não saiu do papel, as pessoas não sentiram o bem-estar que o projeto pode gerar do ponto de vista econômico. Então, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte para que a gente possa concluir, de fato, que o projeto vai gerar dividendos políticos. Agora, não dá para negar, a expectativa está criada, mais gente se informou sobre o assunto, as pessoas entenderam, se interessaram, e esses 6% podem ser aí o swing voter, para usar um termo americano, né, decisivo na eleição de 26. Felipe, outro dado que me chamou muita atenção foi o de que 81%, nada menos que 81% dos ouvidos por vocês dizem que o governo deveria fazer diferente do que vem fazendo. E, no entanto, eu acabei de falar com uma fonte graduada, um ministro do governo, que leu a pesquisa ali com preocupação, claro, mas dizendo, olha, o nosso tracking dos últimos 15 dias mostra que isso já estabilizou, que essa queda foi lá entre o meio de fevereiro e o começo de março, e apostando no balanço de amanhã como algo capaz de mudar o jogo. Se as pessoas conhecem as políticas e acham que deveriam se fazer de diferente, martelar o que vem sendo feito é eficaz? Vera, eu acho que você traz aí a pergunta mais importante para quem quer fazer uma leitura cuidadosa e detida de uma pesquisa como essa, né? Os recados que a população brasileira dá a partir dessa pesquisa são muito claros, na minha avaliação. Primeiro, o governo precisa ser diferente. 2, é a primeira vez que a maioria dos brasileiros diz que esse governo, neste momento, parece pior do que o governo Bolsonaro, aumentando o percentual de brasileiros que concordam que este governo é pior do que o Lula 1 e Lula 2. Então, eu repito, não me parece apenas um problema de comunicação, que é o que o evento de amanhã pretende atacar. Claro que essa estratégia ela precisa vir casada, ela é importante, né? Sem comunicação hoje você não constrói nenhum tipo de mobilização, engajamento ou persuasão. A comunicação continua sendo muito importante. Mas me parece, pelos números, que apostar apenas em um evento de comunicação para tentar aí criar uma narrativa que unifique, hoje me parece muito pouco para tentar fazer essa virada. O recado da pesquisa, né, e claro que eu vi uma amostra representativa dos brasileiros, como você muito bem disse, né, 80%, 81%, achando que o que o Lula tem que fazer nos 2 últimos anos do governo tem que ser diferente do que ele fez até aqui. E aí, Vera, para concluir, desculpa que eu estou falando muito, mas a pesquisa traz muitos recortes, né? Aqui tem um elemento importante, que é, desde que a agenda que o Haddad defendia no governo deixou de ser prioritária dentro do governo, e eu acho que isso aconteceu exatamente ali naquele final do ano passado, com o anúncio do corte combinado com o do imposto de renda, o governo vem tendo problemas. De quê? Fundamentalmente de confiança e credibilidade. Se o governo tem hoje uma crise, eu diria que é uma crise de confiança e credibilidade. É isso que o governo tem que tentar recuperar para, obviamente, mudar esse jogo. E, como eu disse, há tempo, há mecanismos, mas é preciso vontade política. Felipe, é claro que a economia é um ponto bastante sensível, mas a pesquisa mostra também que a violência se descola de questões sociais, inclusive, e aparece isolada como principal preocupação do brasileiro. O governo federal tem tido condições de dar uma resposta efetiva sobre esse tema? Olha, que bom que vocês estão, né, trazendo e pontuando essas outras questões. Geralmente, né, a pesquisa é comentada muito à luz ali do placar, né, quanto está a aprovação e tal.
e eu sou um desses que valorizo muito que a gente consiga ter um olhar mais sociológico para a pesquisa, e é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, os brasileiros estão dizendo, olha, a violência se transformou no principal problema enfrentado nas grandes cidades, especialmente, né? Os brasileiros hoje têm medo de andar na rua, estão insatisfeitos com as políticas daqui coordenadas, por exemplo, pelos estados, mas fundamentalmente, a Quest tem feito outras pesquisas nessa área, a gente tem observado que a preocupação do brasileiro não é só mais com o pequeno roubo, o assalto na rua, é como nós vamos lidar com o crime organizado, com a ocupação de territórios, né, com esse grande tráfego, né, que parece muito mais profissional, estruturado, deixou de ser aquele pequeno roubo para ser algo grande, né? E os governadores, aí vou falar de Cláudio Castro, Caiado, Zema, Tarcísio, que são atores importantes nesse debate, estão tentando empurrar essa agenda. O governo federal, por outro lado, né, tentou pautar o debate com o ministro Lewandowski, tentou avançar na legislação em torno disso, mas, na minha visão, o governo está desconectado, está desligado da realidade brasileira, que quer leis mais rígidas, que quer uma polícia mais atuante, mas quer, acima de tudo, um plano nacional que possa lidar com esse grande problema da segurança. Então, não é só na política social e na política envolvendo a economia que esse governo vai conseguir recuperar sua popularidade. É também muito importante que ele consiga atacar esse que hoje é o principal problema para os brasileiros, a violência. Felipe, muito obrigada por conversar com a gente. Amanhã falaremos mais de Quest, que vai sair pesquisa para as eleições de 2026, certo? Se quiser antecipar, já pode também. O microfone está aberto para você. Não queria falar nada. Vera Magalhães sempre tentando um furo. Gente, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Sim, vamos falar amanhã. A pesquisa amanhã é muito importante. Por quê? Porque esse quadro que a gente está desenhando aqui, ele precisa agora ser traduzido em como o outro lado está se organizando ou não, né? Afinal de contas, eleição é comparação e se o governo está mal, como é que está a oposição? É isso que a gente vai conseguir olhando para essa outra parte da pesquisa que vai nos mostrar o grau de conhecimento, de rejeição e, obviamente, as disputas eleitorais para 26. Espero que a gente possa fazer uma outra conversa dessa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Débora, Vera, Carol, prazer falar com vocês. Tchau, Obrigada, Felipe. tchau. Felipe Nunes, CEO da Quest, conversando aqui com a gente. Vera, como é que o governo recebeu esses dados, hein? Olha, como eu já antecipei na pergunta para ele, eles estão preocupados, eles sabem do problema, mas procuram sempre ver o copo meio cheio, né, Carol? E nesse caso aí, o copo está mais para vazio, já passou da metade em termos de esvaziamento. O que o governo conta com este balanço no qual vão ser mostradas as políticas públicas, as entregas que o governo tem até aqui, o que ele já fez, e com isso acreditam que a população vai conhecer políticas que ela não conhece, programas que ela não conhece, entender de que maneira esses programas impactam na sua vida, no seu dia a dia. Então, para além de questões aí que são entregas futuras, como o IR ou consignado, com impacto mais para frente, que ainda não é sentido nas pesquisas, eles acham que precisam falar da possibilidade de aposentado antecipar o 13º, da farmácia popular, que tem vários medicamentos aí que as pessoas às vezes pagam caro e não sabem que tem o direito de retirar de graça na farmácia popular, de vacinas que o governo oferece, que o SUS oferece e que estão aí à disposição na rede pública, nos postos. Então, trazer as ações, trazer o governo para o dia a dia das pessoas, para entregas que já aconteceram e que muitas vezes as pessoas nem têm ideia, elas não sabem. Por exemplo, o Pé de Meia. Eles acham que é um programa que tem muito potencial, que atinge 4 milhões de pessoas, e aí vão tentar traduzir isso em número. O Pé de Meia atinge 1 Brasília e meia. Então, é como se a população inteira de Brasília, mais a metade, fosse atingida por um programa que é uma poupança para o estudante no futuro. Já foram tiradas do mapa da fome pessoas que correspondem a 1 estádio lotado por dia. Então, as campanhas que o governo vai lançar, as propagandas que ele vai lançar e que ele vai anunciar amanhã, todas elas vão ter essa busca por traduzir
para o cidadão comum, para as pessoas comuns, o que o governo já fez, o que ele já entregou, o que ele é capaz ainda de fazer, e mostrar que o governo Lula 3 tem, sim, impacto na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Mas a gente está falando de comunicação também, né, Vera? E o Felipe fala desse descolamento que a pesquisa mostra do governo com a sociedade. O governo está com uma dificuldade de reação a isso? Eles reconhecem, né, gente? Diga, só uma parte aqui, Carol. porque a grande aposta do governo é sempre colocar o Lula para falar, né? O Lula, vamos colocar o presidente para falar. E tem uma pergunta específica, gente. As aparições de Lula têm melhorado ou piorado a percepção que você tem sobre ele? 50% piorado. Acham que quando ele fala, Então, ele piora. Piora. E eu perguntei exatamente sobre isso para as minhas fontes, porque também foi um número que me chamou a atenção e que eu destaquei aqui mais cedo no Viva Voz 1. O que aconteceu? O que eles dizem, né? Eles dizem que são os recortes. Os recortes que são feitos são muito desfavoráveis e sempre pegam a parte desfavorável do que o presidente faz. Que ele está buscando ali, por exemplo, uma maior interlocução com a Câmara, com o Senado, procurou mexer na articulação política, e aí pinçaram a fala dele sobre a Gleisi, e aí dizem assim, é óbvio que o Lula não nomeou a Gleisi porque ela é bonita, a nomeou porque acredita que ela tem competência, que ela tem capacidade de fazer a costura política, mas isso foi pinçado, e aí, quando a pessoa vê o recorte, isso é massificado pelas redes sociais, ela fica com uma má impressão do que o presidente fala. Isso é passar um belo de um pano para uma realidade que o presidente fala de improviso, ele não ouve as pessoas não têm ascendência sobre ele para falar, presidente, talvez fosse melhor o senhor não falar de improviso, e não se tem clareza de se essas coisas vão mudar de agora em diante. O governo quer estar mais presente na vida das pessoas, comunicar melhor os seus feitos, mas ninguém tem a certeza e a clareza de que o Lula está ciente, por exemplo, de que precisa fazer diferente, como esse número da Quest grita, 80% acham que o governo precisa fazer diferente. Então, talvez, amanhã a gente vai ver um governo chover no molhado e insistir em questões que a população não está entendendo como positivas. Vamos ver como é que vai ser. Muito bem, a gente faz agora um intervalo, você fica com as notícias da sua região, logo na sequência tem repórter CBN, Bruno Carazzi, a gente vai falar do tarifaço anunciado hoje pelo presidente americano Donald Trump. E o Viva Voz está de volta, e hoje é dia de Bruno Carazzi, e que sorte a nossa, né? Ganhamos na loteria, porque acabou de ser anunciado o tarifaço do Donald Trump, cercado ainda de muitas dúvidas, inclusive da imprensa norte-americana, porque o presidente fez um anúncio ali com uma tabela na mão, algo bem complexo, que foi feito de uma maneira bastante atabalhoada. E nós e o Bruno vamos tentar explicar para você que está ouvindo e assistindo o Viva Voz. Bruno já está com a gente por imagens em todas as nossas redes, o que foi anunciado. Bruno, boa noite para você. Queria que você começasse explicando em linhas gerais o que foi o anúncio de hoje e quais são as dúvidas que ainda persistem quanto a que tarifas incidem para quais países. Oi, Vera. Olá, todo mundo que está acompanhando. Débora, Carol. Pois é, o mundo ainda atordoado depois desse anúncio do Trump. Muitas informações, e a sensação que se tem é que foi muito pior do que se esperava. Ele já havia anunciado várias vezes que iria impor essas sobretaxas, que hoje, esse dia que ele chamou de Dia da Libertação, porque seria o dia em que os Estados Unidos iriam virar essa página e ser compensados por tudo de bom que eles fazem para o resto do mundo, né? Todo esse discurso populista, mas as medidas que ele anunciou foram muito piores do que os analistas, o mercado esperava, tanto é que os índices futuros das bolsas já começaram a cair forte, então a gente deve ver uma repercussão forte no mercado amanhã, mas essa sensação se deve ao fato de que ele anunciou medidas. Primeiro, ele impôs uma sobretaxa geral sobre todos os produtos e sobre todos os países de 10%, o que é muito mais alto do que a média do padrão americano de trabalhar com comércio
internacional, e além disso ele colocou uma sobretaxa que vai fazer com que os produtos comecem a ser taxados. No caso da China, a sobretaxa chega a 34%, no caso da União Europeia, 20%, então, no caso do Brasil, ele colocou 10%, e isso tem impactos muito significativos na economia mundial, porque é de se esperar, então, que os outros países vão retaliar e também impor medidas contra as empresas americanas. Então, foi um passo muito ousado, uma cartada muito mais pesada do que o mercado esperava, e lembra os níveis tarifários que os Estados Unidos colocaram lá atrás, depois da crise de 29, e que precipitaram o mundo naquela grande depressão. Então, o paralelo que os analistas, inclusive americanos, estão fazendo dessas medidas do Trump é que a gente está retrocedendo aí quase 100 anos, num momento que foi muito pesado para a economia mundial, uma recessão mundial, e porque o Trump está elevando as tarifas para patamares similares que não se viam aí em décadas na economia mundial. Boa noite, Bruno. Agora, esse anúncio e as retaliações que certamente virão vão ter um efeito geopolítico também, né? Agora, já dá para se ter uma ideia, a partir desses números que foram divulgados hoje, de uma estimativa de impacto sobre o PIB? Então, agora eu acho que todos os economistas, os analistas, os institutos vão ter que voltar para suas planilhas agora, para os seus modelos, porque as medidas foram muito elevadas, muito acima do que se esperava. Então, imaginar uma tarifa de 34% sobre os produtos chineses, 20% sobre os produtos europeus, vários outros países também sofreram tarifas muito pesadas, né? Inclusive países aliados dos Estados Unidos, tradicionais aliados. Teve uma frase que me marcou muito, que o Trump falou que muitas vezes os amigos fazem coisas piores do que os inimigos, e nessa questão comercial. Então, já se esperava que isso teria um impacto muito grande sobre a economia americana e sobre a economia mundial. Tinha estudos mostrando aí na queda de até 1% no 1 ponto percentual do crescimento esperado para o PIB para esse ano, mas com essas medidas os resultados devem ser ainda piores, ainda mais porque com medidas dessa envergadura, muito provavelmente os outros países vão lançar mão de também medidas retaliatórias. Então o fluxo comercial internacional vai ser prejudicado de forma significativa. E essas tarifas, elas funcionam como uma espécie de imposto, né? Quando o governo americano, e em retaliação os outros países, passam a cobrar mais pelas suas importações, isso tende a fazer com que os produtos fiquem mais caros, e isso vai gerar um impacto muito significativo sobre a inflação, e aí, em decorrência, todas as outras grandes variáveis macroeconômicas. Isso vai impactar as taxas de juros, isso vai impactar o crescimento do PIB, isso vai impactar o câmbio. Então, os efeitos dessas medidas, até porque a gente também não sabe o quanto o Trump também está blefando e o quanto que os outros países vão eventualmente sentar para negociar, é tudo muito incerto. Então, se alguém esperava que esse anúncio de hoje iria trazer garantias, certezas no cenário, é justamente o contrário que está acontecendo. Agora, Bruno, quais são os caminhos aí para o Brasil? O Brasil vinha tentando negociar. Em comparação com outros países, o Brasil ficou ali naquela taxa mínima de 10%, mas temos aí a possibilidade de retaliar, né, depois da aprovação desse projeto de lei no Congresso Nacional. Quais são os caminhos? O que você acha que seria o mais adequado? Pois é, Carol, muita gente está até comemorando, né, que a sobretaxa, no caso brasileiro, é de apenas 10%, a que ponto mas chegamos? a gente tem que colocar isso em perspectiva, né? As exportações brasileiras chegavam nos Estados Unidos com uma média de tarifa de 2%. Então, é como se o Trump estivesse multiplicando por 5 a tarifa média que os produtos brasileiros enfrentam lá nos Estados Unidos.
É óbvio que pode ter ganhos para algumas empresas brasileiras, pode ter, porque se ele vai cobrar mais de um concorrente chinês ou de um concorrente europeu do que os produtos brasileiros, isso pode ser uma vantagem para o produto brasileiro, mas a gente não pode perder de perspectiva que o Trump está interessado em favorecer a indústria dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, ele quintuplicando a média das tarifas sobre os produtos brasileiros, isso tem um impacto muito significativo na competitividade dos produtos brasileiros frente aos produtos americanos. Então, é uma medida de impacto significativo sobre a economia brasileira e agora isso coloca o governo brasileiro numa situação difícil, né? Porque em casos semelhantes, o Brasil recorria à Organização Mundial do Comércio para tentar buscar uma forma negociada e multilateral para esse tipo de conflito. A OMC já está desativada há muito tempo, inclusive os próprios americanos foram responsáveis por esvaziar o poder de fogo da OMC, então não resta essa alternativa. E o Brasil está correndo contra o tempo com a aprovação desse projeto de lei, o 2088, para tentar dar instrumentos para o governo tentar, de alguma forma, rebater essa ação dos Estados Unidos. Segundo o texto do projeto, que está para ser aprovado, se já não foi aprovado na Câmara, o Brasil vai poder impor sobretaxas aos produtos americanos, então pagar na mesma moeda, ou pode, inclusive, atuar frente a patentes, a direitos autorais de empresas americanas aqui no Brasil. Então, o Congresso está dando poder de fogo para o governo brasileiro para retaliar frente às medidas adotadas pelo Trump agora. Mas o governo brasileiro está numa situação difícil, porque a gente tem um processo de inflação aqui no Brasil e qualquer medida de impor sobretaxas aos produtos americanos vão impactar o custo das empresas aqui no Brasil e vão impulsionar ainda mais a inflação aqui no Brasil. Então, é uma sinuca de bico que o governo brasileiro enfrenta. Ele vai ser muito pressionado pelas empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. E esse clima todo ainda tem um outro efeito sobre a economia brasileira, que é o desvio de comércio. Com essa situação que a gente vive agora, é muito provável que, por exemplo, a China vá deslocar os produtos que ela vende para os Estados Unidos para a economia brasileira. Então, é mais pressão sendo colocado sobre o empresariado brasileiro, que vai atrás de Brasília para tentar fazer lobby para medidas para tentar reverter, pelo menos parcialmente, essa situação. O Bruno, já tem uma pressão aqui também para eu encerrar com você, porque o tempo urge, mas eu queria te ouvir um pouco sobre o método Trump, né? Que ele vai lá e diz nossos amigos, nossos inimigos, estamos sendo roubados, não sei o quê, mostra aquela tabela. Fica uma confusão geral a ponto da Casa Branca depois ter que clarificar algumas coisas do anúncio. Isso nos leva também a imaginar que ele pode ter mordido para assoprar depois e fazer alguns recuos. E aí vou te pedir para ser bem breve, que a gente realmente está no laço aqui. Sim, é o estilo Trump, né? Desde os tempos que ele era apenas um empresário do setor imobiliário, então é o estilo dele, pode ser que isso aconteça. Agora, pegou muito de surpresa os outros países, já vi declarações do governo indiano, de outros países, muito surpresos, inclusive com os cálculos dessa tarifa, que são muito desarrazoados, não é algo que se espera que fosse colocado. Então, há suspeitas, inclusive, que o Trump manipulou os dados para impor essas tarifas. Então, pode ser que ele esteja fazendo isso realmente como uma cartada para forçar uma negociação. Mas a gente não tem ainda razão para apostar nisso ainda. Obrigada, então, Bruno Caraza, fazendo análise a quente desse dia tão importante, eu diria histórico. A gente volta a falar com o Bruno na quinta que vem, provavelmente já com o quadro mais claro e com as consequências dele. Obrigada, a gente vai para mais um rápido intervalo. Viva a Voz de volta, e nós vamos a Brasília, porque Isa Staciarini tem mais repercussões após a divulgação do tarifaço de Donald Trump. O que disseram diplomatas sobre as tarifas, Isa?
Oi, Débora. Lembrando que ainda é tudo sob reserva, né? Até porque o governo federal ainda não se manifestou publicamente, não divulgou nenhuma nota à imprensa, nem nada do tipo. Mas eles falam de forma reservada que, apesar do impacto, claro, né, para o Brasil, a taxa imposta pelo governo americano de 10% em cima de produtos exportados ainda é mínima e, dadas as circunstâncias, não é a pior situação. Um outro diplomata me disse que o Brasil entra ali num patamar mínimo e que, de certa forma, não impacta tanto o país porque o presidente norte-americano Donald Trump não ficou falando só do Brasil. Mas eles avaliam, Débora, por isso que ainda não houve nenhuma publicação ainda oficial, que é preciso ver os detalhes do decreto em si. O que o governo federal brasileiro aqui tem questionado é que eles ainda não tiveram acesso aos termos, ao texto. E a conta usada foi um pouco estranha, porque considerou barreiras tarifárias e não exatamente a tarifa de importação e exportação. Um outro diplomata, um segundo, até me respondeu. Parece, inclusive, uma manipulação cambial. Lembrando que mais cedo o chanceler Mauro Vieira conversou com o representante do comércio exterior dos Estados Unidos. Eles conversaram justamente sobre esse impacto aqui para o Brasil, né, e de que forma o país responderia a essas sanções impostas, mas isso foi mais cedo, antes do presidente Donald Trump anunciar a tarifa de 10% em cima dos produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse também num evento em comemoração aos 60 anos do Banco Central que não é o momento mais fácil que o governo federal enfrenta, que é um desafio global muito interessante, que todo mundo está apreensivo e que o dia de hoje, em particular, era muito específico e que deveria avaliar a intensidade, né, do impacto, não só no Brasil, mas também a nível mundial. Débora. Obrigada, Isis Tassiarini, em Brasília, pelas informações. Agora, Vera, o mundo, né? Está confuso, porque tem muitas implicações diretas e indiretas a partir desse anúncio, se ele for levado a cabo mesmo, né? Você veja a perplexidade do governo brasileiro, não sem razão, né? Diplomata já é cauteloso, já pisa em ovos, já adota punhos de renda para tudo. Diante de um anúncio assim tão caótico, que não se sabe nem se as taxas anunciadas por países incidem no limite ou ainda mais em relação às que já haviam sido anunciadas. A gente olha a repercussão em tempo real de veículos como o New York Times, tudo está na condicional. Então, é assim, olha, se for isso mesmo, se a gente tiver entendido direito, se for só 35%, eles estão falando aqui do caso de Bangladesh, que é um grande produtor de roupas e que exporta 1/5 de tudo que produz para os Estados Unidos, ou seja, tem uma grande dependência em relação aos Estados Unidos para aquilo que eles produzem. Eles vão ser um dos mais atingidos. É o 10º país mais populoso do mundo, um país de grande população. Então, eles têm uma nova tarifa que foi anunciada de 37%. Se for adicionada uma taxa que já existe, que é de 15%, inviabiliza completamente. Ainda assim, 37% é uma paulada na cabeça que vai tornar esses produtos muito mais caros e, portanto, praticamente inviáveis de serem consumidos nos Estados Unidos. Então, a gente está reconfigurando completamente o comércio global, fazendo com que países que se tornaram produtores de produtos em larga escala, justamente para exportar esses produtos, a gente está falando de roupa, de tecnologia, de fármacos, de uma série de cadeias de produtos que foram se concentrando em alguns países da Ásia, e em outros lugares, justamente para fornecer para grandes consumidores como os Estados Unidos e que vão ter a sua economia feita em frangalhos com uma medida anunciada dessa maneira absolutamente atabalhoada, sem detalhamento, de uma forma
absolutamente voluntarista por parte do presidente dos Estados Unidos, com um discurso que busca um apelo emocional em algo que não deveria conter apelo emocional. Você não tem inimigos e amigos em comércio, você não tem gente querendo roubar os Estados Unidos. Esses termos que apelam ali para o conhecimento mais básico, para aquela coisa, a reação mais imediata do público, visa buscar a adesão do americano para esse verdadeiro terremoto que ele está causando no comércio. Acontece que as consequências se farão sentir dentro do território norte-americano e podem implicar uma grande perda de popularidade para o presidente Donald Trump, porque vão mexer no dia a dia das pessoas, naquilo que elas compram, naquilo que elas consomem. Enquanto elas vão a um restaurante, um insumo que passou a ser sobretaxado, simplesmente fica inviável de ser importado e deixa de estar no cardápio, por exemplo, dos restaurantes internacionais, que são uma realidade nas grandes metrópoles norte-americanas. Então, a gente está falando de um impacto seríssimo. O governo brasileiro está certo em esperar o detalhamento, porque a gente não sabe com clareza e com certeza e com precisão o quanto a gente é atingido. E assim vamos esperar. E eu não descarto, Débora e Carol, a possibilidade de haver um recuo já a partir de amanhã. Começar a recuar paulatinamente. Olha, aqui foi mal entendido. Olha, aqui não é bem assim. Aqui, se eles me derem isso, eu posso tirar. Porque tem isso também. Ele faz esse tipo de barganha. Se me concederem aqui um desconto... Bullying, né, aí Vera? eu tiro. É bullying quase mesmo. uma chantagem. É quase uma chantagem. Eu enfio uma faca no seu pescoço e se você me der tudo que eu quero, eu tiro a faca. Os Estados Unidos são um país que tem poderio bélico, geopolítico e econômico para fazer esse tipo de negociação que não é nem um pouco ali leal, não é justa para a gente ficar no tipo de linguajar que ele quer, traduzindo comércio exterior e geopolítica para termos que a gente usa nas nossas amizades pessoais. Isso não é um jeito leal de você fazer nenhum tipo de negociação com parceiros, com aliados, etc. Né? E entre essas frases aí, né, que ele citou, só para trazer algumas, né, essa de... Estados Unidos estão sendo roubados por amigos e inimigos, vamos reforçar a nossa indústria. No outro momento, ele disse que o déficit comercial ameaça a segurança dos Estados Unidos. Vamos fazer a América rica, vamos voltar a ser ricos. Então, tudo isso mexe com o imaginário da população em um país que já tem, né, essa coisa da mística, do American Way of Life, American Dream. Então, toda a linguagem do Trump sempre mexe com isso, né? Desde da frase emblemática lá do Make America Great Again. Então, ele está, de novo, usando esses símbolos para tentar tornar popular algo que pode se revelar um desastre econômico para os Estados Unidos e do que eu não tenho dúvida que ele vai ter que recuar em alguma escala e já nos próximos dias. Não vai demorar, não. Vera, obrigada por hoje. Voltamos amanhã com mais Viva Voz. Voltamos amanhã com mais Viva Voz. Quem perdeu o Viva Voz de hoje, recomendo que busque nos buscadores de streaming, nas nossas redes sociais, os recortes tanto da entrevista com Felipe Nunes, CEO da Quest, quanto o comentário do Bruno Caraza sobre esse que é o assunto do dia, porque eu acho que eles foram muito pertinentes, muito didáticos em explicar como isso impacta o Brasil e o mundo. Até amanhã, Débora e Carol. Vera.